Boa noite para você que nos acompanha por este podcast, o Podcaf da Comunidade Católica Amor Fraterno. Sejam todos bem-vindos e hoje eu tô com uma pessoa muito especial para entrevistar aqui e eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita para você que entrou agora, já curte, já começa a compartilhar para que muitas pessoas saibam, porque hoje o assunto ele é maravilhoso. Tenho certeza que vai valer muito a pena o nosso bate-papo de hoje para você que está aí nos acompanhando e de alguma forma está precisando de uma palavra, precisando de Jesus em sua vida. Então você está precisando mesmo? Então escuta bem o que vai acontecer no dia de hoje. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa super especial para o nosso carisma, para a Comunidade Amor Fraterno. É um membro da Comunidade Amor Fraterno e o nome dele é Cláudio. Cláudio, seja bem-vindo, viu, meu irmão? Muito obrigado. Que alegria, né? Que alegria poder fazer parte desse carisma, entender, né, esse chamado de Jesus e aqui poder estar correspondendo. Essa é algo que alegra o nosso coração, poder fazer parte do carisma Amor Fraterno. Amém. Seja bem-vindo, viu, Cláudio? Bem-vindo, porque nós vamos conhecer um pouco da história do Cláudio e você comigo vai realmente mergulhar numa história de muitas emoções, né? Cheia de altos e baixos, né, Cláudio? Com certeza, a nossa vida é assim. Vamos mergulhar na vida real, né, do Cláudio e que você possa ir mergulhar com a gente. Quem está aí do outro lado, já manda sua mensagem, nós queremos comentários nesse vídeo, hein? Muitos comentários para que nós possamos, assim, eu vou responder cada comentário que vocês fizerem, portanto, mande seu comentário para nós, hoje, ainda agora, enquanto você está vendo esse vídeo, tá certo? Beleza? Então, vamos começar e eu quero saber, Cláudio, fala aí um pouquinho de você, onde você mora, você é casado, solteiro, conta um pouquinho faz uma apresentação inicial aí para o pessoal conhecer você um pouco, tá bom? Vamos lá. Como já disse, né, meu nome é Cláudio, sou casado, né, esse mês agora completo 8 anos de casamento, minha esposa é a Tauana, sou pai de um menino de 6 anos, o Elias, e essa vida, né, sou membro da comunidade, né, há 9 anos, um membro de aliança. É uma vida assim, comum, com muita alegria. Amém, amém. Cláudio, você veio aqui por um motivo especial, né? Eu trouxe você porque eu conheço bem sua história, né? Eu sou o fundador da sua comunidade, então eu tenho que conhecer. Não faz sentido eu não te conhecer. Mas o povo que está aí nos assistindo agora não conhece nada a respeito de você. E os que conhecem, já mande sua mensagem aí pro Claudinho aí, tá bom? Isso. Mas os que não te conhecem, Cláudio, vamos lá. Vamos começar. Cláudio, de onde ele veio, né? De onde que veio o Cláudio, né? Onde que ele nasceu? Eu queria saber isso. Como é que era a estrutura da sua família, né? Porque eu fiquei sabendo que você andou pelo mundo aí. Verdade. Experimentou tudo desse mundo. Hoje você está falando aqui, ó, tô na comunidade, já tô aqui há 9 anos, né? Discernindo vocação, mergulhando no chamado, né? Até mesmo pregador da palavra, né? Sim. Pregador da palavra, pai, né? Já é pai, agora é casado e tudo mais. E agora sim, mas e esse Cláudio que o pessoal vê às vezes lá no Irmãos Olarte, né? Que é a empresa que você fundou junto com o seu irmão, o Marcelo. Mas vamos lá, conte um pouquinho para nós dessa história do Cláudio. Vamos lá. É uma história assim que a gente entende um milagre de Deus, né? Porque quando você disse, é o princípio, né? Eu nasci, sou natural de Vargem Grande do Sul, aqui do estado de São Paulo, né? Minha família toda de lá. Então eu nasci numa família já de empresário e para mim foi um pouco assim complicado, né? Eu sou o irmão mais velho, né? Nós somos em 3 irmãos e eu sou o mais velho. E sempre assim tive algo assim favorável, posso dizer assim, dentro de casa. E meu pai sempre me apoiava, sempre me buscava, porém sempre voltado muito para o trabalho, para as coisas
dele. E em casa a gente tinha muito problema, né, de relacionamento, pai, mãe, né, até que hoje meus pais são separados. Mas na minha primeira infância ali eu fui acompanhando, né, meu pai naquele alcoolismo, naquela vida boêmia, e minha mãe solitária em casa, e foi isso que foi acontecendo comigo no meu princípio, né, até ali uma descoberta, né, da minha vida. E isso foi causando feridas em mim, né? E eu não sabia dar nome, não sabia como recorrer, fui me aproximando dessas coisas do mundo, né? O Cláudio lá atrás, lá aí próximo aí dos seus 11, 12 anos, também foi acompanhando aquilo que ele via e tinha o pai como exemplo, né? De beber, de estar em bar, né? E era essa a minha vida. Referência sua, a referência que você tinha era essa. Na minha primeira infância ali, até chegar na minha adolescência, era essa referência, que tinha que trabalhar e curtir a vida. Essa era a realidade ali daquele momento, né? Então era gerar dinheiro e curtir a vida. Curtir a vida. Era uma referência que você tinha hoje, nesse tempo, quando você era criança, era o pai que tinha essa vida mais voltada para as coisas do mundo. Isso. Seu pai, então, quando você disse uma frase aqui agora, eu tinha as coisas, né? Eu acho que foi basicamente isso que você falou. Eu tinha as coisas, eu tinha uma estrutura assim nesse sentido. O que é isso? Ter as coisas. Você tinha o quê? Seu pai favorecia vocês? Tinha dinheiro em casa? E a desestrutura foi realmente o relacionamento entre os dois? Como é que era isso? Quando eu disse, né, que nós tínhamos as coisas, são coisas materiais mesmo, né? Nós tínhamos uma roupa que a gente poderia escolher a qualquer hora, né? Eu muito jovem ali, 13, 14 anos, nem habilitado era, já tinha um automóvel disponível para mim andar, ir trabalhar, ir no meu colégio. Era essa questão que eu sempre disse, assim, de ser favorecido nas coisas materiais, né? E dentro, assim, aquele vazio, né? Sempre buscando preencher aquele vazio de dentro, né? Meu pai também, às vezes, não sabia corresponder com uma forma carinhosa na sua presença, então ele nos dava as coisas materiais, tudo aquilo que, enfim, para ele que necessário era que a gente pudesse ter uma boa roupa, uma boa condição assim de dinheiro. Essa era a maior proposta que eu via ali dentro de casa. Entendi. E aí você falou uma coisa assim, só que eu tinha um vazio, né? Então assim, você tinha o que o mundo podia oferecer, até mais um jovem, né? Ou seja, antes de você completar 18 anos, você já tinha até mesmo um carro disponível, é isso? Isso. E esse vazio aí, por que gerava esse vazio? Vazio você está falando aí de pai, mas esse pai, por quê? Faltava presença, Me fala um pouquinho desse vazio aí, porque assim, o jovem que está em casa, Claudinho, só para falar, você que está na sua casa agora, participando agora desse momento, e acho esse momento muito importante, às vezes está pensando assim, poxa, eu tenho aqui também tudo, mas por que eu estou depressivo? Por que eu estou sentindo esse vazio no meu coração? No que você hoje consegue dizer assim, olha, eu acredito que seja por causa disso. Me faltava o quê naquela infância para dizer assim, poxa, eu posso escolher um caminho melhor. Poderia ter escolhido um caminho melhor, na sua opinião. Eu acho que a realidade era mesmo a presença do meu pai, né? Presença, porque o trabalho dele demandava ele estar viajando até mesmo para fora do estado, e era assim 15 dias, 20 dias sem ver meu pai. Nós chegamos a passar Natal, né, sem ele estar presente dentro de casa. Durante as atividades escolares também, muitas vezes assim, ou posso dizer que até não me recordo de ter visto meu pai em uma apresentação escolar, ou enfim, num jogo de futebol que eu gostava, que eu praticava, né, de estar vendo ele ali me dando um apoio. E era esse o maior vazio, né? Aquela que para mim era uma referência, como tudo que ele me dava e eu achava bom, porém, quando eu precisava de um apoio, de um braço forte, de um ombro, quando eu errava, quando eu caía, eu não a encontrava, né? Assim, eu olhava assim e ficava perdido. E agora? Para quem eu vou recorrer? E me fala uma coisa, Cláudio.
Tá, você estava crescendo nesse ambiente aí, desestruturado, sentindo essa falta de presença de pai, né? Sua mãe sempre presente. Minha mãe presente, sempre, assim, minha mãe muito, né, já dona de casa, sempre buscando, assim, nos acolher da melhor forma, né, assim, dando atenção, mas também, assim, com as suas limitações, né, como eu disse, nós éramos 3 irmãos, tudo sobrava para ela, né, e eu falo, assim, que há pouco tempo a gente revisava essa infância nossa e ela relatava para nós que muitas vezes era ela que tinha que ir com os 3, um doente e os 3 acompanhando no médico, os 3 iam para o hospital, porque não tinha com quem ela não tinha revezar. muito contar, né? Essa era uma das questões aí. Interessante. E me fala uma coisa, então, vamos lá. 13 anos, 16 anos e tal, e a coisa indo e apertando, droga. Você primeiro bebeu, você ia muito pro bar. Conta pra nós, assim, a primeiro contato com bebida alcoólica e depois com droga. Não sei se foi nessa ordem. Foi isso? Nessa Foi isso ordem? mesmo, nessa ordem. Como é que foi, então, tipo assim, a bebida alcoólica? Pra você já era uma coisa natural, corriqueira dentro de casa ou não? E a droga? Como é que ela chegou mesmo pra você pela primeira vez? A bebida em si, para nós, assim, me lembra aí, 5, 6, 7 anos, nós tínhamos uma chácara e era reunião de família, era reuniões de amigos, todo mundo bebia. Então, ali eu só tinha aquele contato visual, né? Ali, tão novinho, as coisas, mas para mim foi ficando uma naturalidade de poder beber, de poder, né, ter essa vida comum com álcool e com essas coisas. Foi aproximadamente ali com meus 11 anos quando eu tomei a minha primeira cerveja. Tipo, coisa de homem. Coisa de homem. Tava ali, eles estavam ali, nós estávamos num churrasco, né? Tinha ali uma confraternização de empresa, teve um futebol, o pessoal parou, poxa, vamos tomar aqui. E eu, em vez daquele dia ir para o refrigerante, o suco, eu optei por tomar um copo de cerveja. E tomei aquela cerveja e algo foi abrindo dentro de mim, né? Já me encontrou aqui, parece que aquele vazio, né, é como uma boca faminta, né, ao ver aquilo lá, falou, opa, parece que está chegando algo aí que vai saciar. O mundo se abriu ali. E assim, foi muito rápido, né? Porque assim, eu tomei esse primeiro gole, ali passou, e como que era cotidiano, toda semana nós tínhamos eventos assim, sim, de jogos de futebol, com churrasco, bebedeira, que meu pai estava participando, e eu só tinha essas oportunidades de estar muito próximo dele, então eu estava grudado com ele. Então eu chegava ali, aí eu via, comecei então a ser frequente, assim, coisas assim. Não foi que eu experimentei num dia, passou um tempo, eu não tomei. Não, eu tomei uma cerveja, dali a pouco já estava tomando outra, e aí era uma convivência com sempre pessoas adultas, né? Frequente com isso. E aí um dia eu olhei, eles estavam ali com a cocaína, eu não sabia dar nome naquele momento. Nessas festas. Mas me conta uma coisa, antes de entrar nisso, só para a gente poder entender um pouquinho você antes. Você era uma criança, porque até essa idade você era uma criança. Sim. Você era uma criança quieta, reservada, ou você sempre foi uma criança assim, brincalhona, pra frente? Como é que você era antes disso chegar? Muito fechado. Muito fechado? Você era quieto? Muito tímido, assim, eu falo assim que me recordo de tempo, né, da escola, assim, que eu ia para a escola, vergonha de pedir um lápis emprestado, uma borracha, né, às vezes ter dificuldade quando me chamava para fazer uma leitura, apresentação de trabalho, era assim, pública. Coisas que me aterrorizavam mesmo, assim, eu não tinha uma desenvoltura, né, não conseguia, era bem fechado mesmo, assim, vivia como no meu mundinho, né, trancado ali. E nessas festas estava seu pai, uma figura, e você, aquela figura quietinha do lado do pai, é isso? Isso. Só jogava bola, não? Um acompanhante, jogava bola, aí fui me apaixonando pelo futebol também, né, gostava, acompanhava ele nos jogos, né, e aí a gente tinha... É como que eu disse, toda semana nós tínhamos futebol marcado, né? E aí eu fui pegando gosto, aí fui crescendo também, né? Ali, né? E fui participando com eles dos jogos e pós-jogos tinha essa confraternização. Isso. Que né? favoreceu a entrada aí da droga, né? Porque o álcool, às vezes a gente fala que não é droga, mas o álcool é uma droga, viu, gente?
É o álcool que no abriu, seu né? caso, por exemplo, deu abertura, né? Abriu. Mas conta aí, chegou a cocaína. A cocaína eles estavam usando ali abertamente ou como é que era? Não, eles estavam, né? Já era um final assim e fechando já aquele evento, as coisas, tudo. Enfim, o pessoal, eu fui até o banheiro, o pessoal tava lá fazendo lá o manuseio, as coisas, e me viram. E aí um teve a ideia de me oferecer. E aí? Aí eu olhei, fiquei meio assim, indeciso, será que vou, será que eu não vou, né? Mas aí, enfim, já tinha tomado uma cerveja, já tinha bebido ali durante o decorrer daquela confraternização. Falei, vou experimentar. Meu Deus. E aí eu acabei experimentando a cocaína naquele momento, assim. Que grave, não, que grave. Fico imaginando como é que você que está em casa, às vezes, né, fala assim, não tem problema, né? Começa já a dar álcool para os filhos, não é verdade, Cláudio? Isso é... Hoje, como é que é você com o seu filho? O que você pensa disso com o seu filho? Você pensa que na mesma coisa? Que se você tiver, por exemplo, numa festa, você vai ver seu filho ali bebendo, você vai falar, não, tá tranquilo, homem é assim mesmo. É assim que você pensa hoje ou não? Não, hoje não. Hoje o pensamento é muito diferente, né? A gente busca resguardar ele de tudo isso, né? Graças a Deus aí vem com esse período que nós não bebemos dentro de casa, não entra bebida dentro de casa, né? Já não fazemos essas confraternizações assim que é regada a bebida e essas condições, né? Porque também nosso cotidiano mudou. E também, graças a Deus, assim a gente consegue preservar e também orientar ele quanto a isso, né? Que essa gravidade, como que você já mesmo citou aí, né? De uma porta aberta para tantas outras drogas e... Cláudio, conta para nós aí, vai. Eu sei que você usou droga por quanto tempo? 14 anos. 14 anos usando droga. Conta aí. Uma cena que você imagina assim que... Se você pensasse na sua mãe, por exemplo, você nunca gostaria que ela tivesse presenciado essa cena. Você consegue contar uma cena assim, ruim, deplorável, na qual você fala assim, puxa, esses fatos, se você puder nos contar, claro, para mim é uma coisa assim que você faz lembrança deles e diz assim, puxa, por que eu entrei nisso? Chegou a ter isso? Você chegou a pensar assim, por quê, cara? E aí depois você estava lá tão atrelado, tão movimentado naquilo, tão viciado, né, naquilo que você não via condições em você de sair, por exemplo. Eu falo assim que as piores condições minhas foi quando foi chegando bem próximo aí do final. Eu falo assim que os últimos 6 meses que eu estive na droga, no entanto que eu me fechei dentro de uma casa, eu não queria que ninguém mais me visse, aquela cena assim, quando me vem ao coração, é o que me impulsiona hoje a falar de Jesus para as pessoas, porque ser humano nenhum merece, um adolescente, porque ali eu já era jovem, né, próximo aí dos 25, 26 anos, 25, 26. Né, e aí pensa, eu tinha o dinheiro para comer e eu tinha vergonha de sair para a rua para ir no restaurante ou no supermercado para comer, porque eu não me cuidava, a barba não estava feita, cabelo, assim, deplorável. Eu fiquei 6 meses fechado dentro dessa casa, vivendo só cocaína, pornografia e masturbação. Era isso, eu me fechei a isso. Então essa é uma das cenas que eu falo assim, que eu fico imaginando um pai e uma mãe que pudesse ter tocado essa realidade. Como que eu tinha as minhas condições financeiras já, o meu trabalho, as coisas. Então eu fui morar numa casa sozinho. Ah, me conta isso aí, não sabia não. Eu fiquei morando sozinho. Nessa transição, meus pais já estavam mudando de cidade, né? Veio problemas financeiros dentro da empresa do meu pai, a empresa começou a entrar em falência, a gente começou a ir para outro lugar e meu pai então começou a migrar com as coisas para um trabalho em uma outra cidade. Isso, meus pais estavam juntos ainda. Em crise. Em crise. Profunda crise. Né? O tempo todo. É mesmo? O tempo todo. Veio, né? Assim, eu me recordo assim de pelo menos 10 anos. 10 anos, assim, que eu tenho muita clareza, né? De brigas mesmo, de ver minha mãe jogando as coisas no chão, vi minha mãe agredir meu pai, porque como eu disse, minha mãe por muito tempo foi presente, por um período também, eu acho que ela quis tentar salvar o casamento de uma forma errada, foi com ele também, né,
para bebida e alguma coisa. Entendi. E aí os dois Entendi. juntos alterado. E eu, um adolescente, muitas vezes cheguei em casa, recebi ligação, estavam na rua aí, olha, vem aqui que teu pai tá bêbado, tua mãe tá batendo nele, né? E essa foi as condições que às vezes eu presenciei dentro de Aí casa. você era o mais velho Eu era o ainda, mais velho. ou seja, aquele que carregando ali mais ou menos mais responsabilidade, e os outros dois pequenininhos ainda. E os outros dois menores, né? Meu irmão ainda é 3 anos só de diferença, Só, mas né? a menina, ela é 10 anos mais nova que eu. 10 anos, Então, bebezinho era- depois que veio. Entendi. Bem novinha, né? Mas em conta dessa parte aí, então. E os pais estavam mudando de cidade. E eu, então, me fechei. Fiquei ali ainda trabalhando e fiquei nessa casa. Então, eu fechava. Eu me recordo que nessa época, eu levantava às 5, 6 horas da manhã ali e procurando alguma coisa para beber, uma bebida para beber. Já ficava do meu lado, assim, um prato, né, com cocaína para mim já cheirar. Por quê? E uma coisa que mais me dá assim, dor é porque eu não tinha mais gosto pela droga naquele momento. Eu olhava para a droga, assim, para a cocaína, eu não queria ela mais. Mas, assim, a minha dependência era tanta. O buraco dentro do seu coração. Entendi, foi ficando infinito. Aquilo que ali no princípio parecia que veio mudando a minha vida, porque como nós falávamos, né? O menino que era totalmente fechado, experimenta, conhece a cocaína, dá uma explosão, começa então a conseguir se relacionar, ter uma vida social, arruma uma namorada tão jovenzinho ali, porque foi por volta dos 14 anos eu arrumei uma primeira namorada e fui ficando com ela por um período que também para mim era um porto seguro, né, de tal forma, porque vivia aquela vida desregrada na sexualidade e tudo, e assim fui caminhando. Então eu comecei a ser mais saído, assim posso dizer, né? Ter mais diálogo com as pessoas, comecei a frequentar... E isso quem proporcionava para você era a droga. A droga. Porque naturalmente você fechado. Não tinha, naturalmente assim, eu buscava ficar bem em silêncio, bem... Meu Deus. A vida desregrada, então, foi na droga, na sexualidade, nesse período, né? Vocês jovenzinhos e tudo mais. Você morando sozinho e pais saindo dali da cidade, indo para uma outra cidade. Que cidade que era isso na época? E na época nós fomos para uma cidade chamada Pedra Bela. Mas vocês moravam onde? Ah, em Vargem. Eu morava em Vargem Grande do Sul, né? Essa casinha era em Vargem. Era em Vargem Grande do Sul. Aí de Vargem Grande do Sul, seus pais foram para Pedra Bela. Para Pedra Bela, isso. Nós trabalhávamos, na época nós tínhamos máquina de batata, né? De beneficiar batata. E aí era começar uma safra, surgiu uma oportunidade, nós fomos para lá para montar essa máquina. Aí eu cheguei, aí eu estava indo com eles também trabalhar, porém quando eu voltava, né, eu dava preferência de ficar ali sozinho. E eles não voltavam, porque faziam a safra, permanecia o ano todo ali, né, já naquela sequência, tentando assim reerguer a empresa financeiramente, né. E eu voltava para casa porque ali era onde que ninguém poderia dizer assim, me cobrava, né? Eu não tinha uma cobrança ali, eu tinha essa liberdade de entrar assim com o momento que eu quisesse, saísse o momento que eu quisesse, né? Eu trazia droga, trazia namoradas, trazia, enfim, o que eu quisesse fazer. Sozinho, uma bela casa, né? Uma casa muito bem localizada, era a casa que hoje ainda ela é do meu pai, né? Então, aquela casa ficou ali, meu pai estava já desgostoso com as condições, porque o que ele tinha como estrutura foi caindo, desabando, que era a parte financeira e a empresa. Aí viu também o matrimônio dele também se ruir, né, por essa vida. E assim ele foi deixando e eu fui tomando posse daquilo ali como que se fosse ficar para mim, né? E, de fato, não tinha condições de controlar aquilo, né? Porque eu estava ali pronto para usar droga mesmo. Aquilo ali ficava um ponto de droga. Não tinha consciência nenhuma. Não tinha. Meu Deus. Bom, vamos lá. Mas aí a vida tem suas surpresas, né? Tem. A vida tem suas surpresas. Vamos lá. Sua mãe era católica? Sua família é com a base católica mesmo? Ou não? É aquele católico assim que diz, né? Somos católicos. Somos católicos. Nós católicos do censo. Fomos batizados, recebi a primeira comunhão, né? Recebi o crisma, né? E assim, só que, Cláudio, se você pensar, quando eu olho para a estrutura minha de família católica, eu não me recordo de ver meus pais ir na missa. Não tem lembrança. Não tenho. De meu pai se confessar,
minha mãe confessar. Mas minha mãe, assim, o que eu tenho de referência da minha mãe como católica? Porque minha mãe começava, então, ali a rezar um terço. Isso, eu via ela rezando um terço em casa, né? Às vezes ela fazia uma leitura da palavra da Bíblia. Isso aí ela fazia, mas muito assim com ela só, não era uma partilha com todos, né? Mas eu via que ela tinha, às vezes, um altarzinho, que ela acendia uma vela para Nossa Senhora. Isso aí eu acompanhei minha mãe fazendo em casa. E aí também teve um período, né, que minha mãe passou por uma depressão muito profunda, que ela foi conhecer o grupo de oração. Que aí foi, assim, uma das coisas assim, que eu tenho como recordação de frequência de igreja, né? Aí abriu uma porta, uma janela. Isso. Mas esse grupo de oração, ela participava em Vargem Grande ou lá em Pedra? Era Vargem Grande do Sul, era Vargem Grande, isso. Ela começou lá a participar, porque é um consolo mesmo, né? Isso. Grupos de oração é um lugar, assim, de grande graça, né? Para a Igreja Católica Apostólica Romana, né? A gente percebe isso, como é abençoado, né? Mas me conta aí, Cláudio, foi lá. Teve essa namorada? Teve mais namoradas? Teve. A minha vida era essa, né? Eu falo assim, eu falo assim que eu aprendi, né? Com essa vida assim desregrada. Meu pai dizia muitas vezes para nós, né? Vocês não podem se prender a uma mulher só. Olha, esse é o conselho frase que eu tinha, né? Caso você uma largue, você tem que ter outra para te consolar, né? Então pensa, olha só para você ver como que Deus tem os seus projetos, né? Eu fui conhecer essa menina, estavam num retiro de carnaval. Você? Isso, foi num retiro da Renovação Carismática. Quantos anos? 14 anos eu tinha isso aí. Mas eu fui por quê? Porque minha mãe estava na descoberta da droga, que eu estava usando as drogas, e ela estava chorando. E eu tinha falado, poxa, eu vou usar droga, mas eu não quero ver minha mãe chorar. E aí ela tinha pedido tanto para mim que eu fui para esse retiro. Mas assim, sem intenção nenhuma com Jesus. Minha intenção era só ver se minha mãe não sofresse. E aí, nesse momento, eu conheci essa menina, nós tivemos um relacionamento longo de 10 anos, né? Ela ficou comigo nesse período todo. Dos 14 aos 24. Dos 14 aos 24 anos, com essa mesma menina. Você conheceu ela lá na Renovação? Conheci, isso, conheci também. Ela com as mesmas condições minhas, também não usava droga, mas, enfim, com diversos problemas. E uma carência que combinava com a outra ali, né? Carência familiar, com certeza. E aí nós começamos a se relacionar, começamos um namoro, só que eu não tinha comprometimento com o namoro, né? Eu tinha, assim, trabalhava, meu serviço não tinha um horário fixo, né? Então, eu saía à noite, ia para os barzinhos, ia para os lugares, frequentava muitas boates, essas questões assim, né? Que era a minha vida cotidiana. E quando não tinha nada que fazer, eu era namorado. Entendi. Né? O que sobrava ficava para ela. O que sobrava era por namorar. Só o pó, né? Infelizmente. E o diabo parece que faz isso com as pessoas, né, Cláudio? Sim, ele vai nos iludindo. Ele vai iludindo e ele se aproveita, às vezes, da realidade, dessa realidade humana, né, dessas feridas, né? Provocadas pelo mau relacionamento, às vezes, né? Até por falta de muita formação, talvez, de muita coisa, né? Não dá para dizer uma coisa só específica, né? Há muitas situações, muitos pormenores aí, né? Sim. Que bom. E depois 24 anos, e aí? Largou dessa moça? E aí foi aí um princípio, assim, que Deus começou a mexer no meu coração, né? Já com a mudança dos meus pais, é como eu disse, né? Ele veio uma mudança de cidade, a gente saiu de Vargem Grande, fomos para Pedra Bela, chegamos lá, alguma coisa começou a mudar dentro de mim, né? Veio a separação e aí eu cheguei lá perdido, né? E me aprofundei ainda mais nas drogas. Foi um tempo que eu falei que eu fiquei 6 meses aprofundado dentro de casa, e até um certo dia o meu coração, assim, eu sempre escutei da minha mãe dizendo assim para mim que eu não era um homem do mundo, que eu não era um drogado, porque ela chorava muito quando as pessoas diziam para ela, seu filho é um drogado, seu filho é um perdido, e ela sempre chorava, e quando ela me acolhia, ela dizia para mim assim, você é um homem de Deus, você não é isso que eles estão falando, você é um homem de Deus, só que se você não mudar de vida, você vai para o inferno, você precisa mudar de vida, porque não é uma conduta de um homem de Deus, mas você é de Deus. Isso era uma frase que eu escutei, assim, cotidiana da minha mãe, sempre ela estava repetindo isso para mim, assim, né, no nosso dia a dia. E quando eu fui para lá, isso começou a pesar dentro do meu coração, e eu comecei então a ter medo.
Falei, meu Deus, será que está chegando? Está chegando meu fim? Porque eu tinha a sensação de morte a qualquer momento. Porque eu usava a droga a ponto assim, de apagar. Eu começava a usar, não era mais uma questão de você sair para uma baladinha, ir para uma festa, uma confraternização, não. Eu me fechava dentro de um lugar e ia usando droga até apagar. Entendi. E aí, no outro dia, acordava, nem sabia o que se tinha passado. Porque esse é o processo da droga, né? Porque a pessoa acha que está curtindo no começo. Ela acha que aconteceu aquilo, que ela destrava dela, não é isso? Isso. É isso mesmo ou não? Isso. E depois disso, ela se vê dependente, ela já não está mais usando só para poder ser aceito naquele grupo, ela não está mais usando porque ela quer se divertir, pelo contrário, ela está usando por causa de uma dependência. Aí bate no coração da pessoa o quê? Eu sempre falo assim que a gente, quando começa assim a pôr os pés dentro da droga, dentro de nós ainda há um buraco, mas com luz. Um buraco que ainda você olha assim, é um buraco que tem luz, tem claro, está claro. Mas a partir do momento que você se entrega às drogas, aquele buraco vai ficando escuro. Você vai entrando dentro de uma escuridão, dentro de si mesmo, assim, a ponto que cada recaída que nós damos, assim, pelo menos isso acontecia muito comigo, né? Quando ia acabando aquele efeito da droga, quando aquela euforia toda ia passando, era desesperador. Né? A dor, então, era muito maior, que eu tinha muito mais saudade daquele tempo que eu era quietinho, acanhadinho, não falava nada, do que toda aquela euforia de ser um super-herói, de ter namorado, de ter se relacionado, de, enfim, ter vários amigos, né? Enfim, feito toda a festa que eu tinha feito. Mas quando aquilo eu voltava para o meu quarto, quando eu voltava e tinha alguns momentos assim de consciência novamente da vida, é um vazio tremendo. E eu falo assim que a droga, ela é especialista em fazer isso, né? Ela vai decorrer um caminho com você, te dando algo, soltando você ali para uma felicidade falsa, e quando ela te cobra, ela cobra caro. É muito triste, é muito doído mesmo, assim, quando você se vê. Por quê? Porque a droga, ela corrompeu não somente a minha parte, mas também os meus bons amigos, aquelas pessoas que eu podia contar, porque na hora que as coisas foi acabando meu dinheiro, foi acabando as minhas condições, quem queria ficar perto de mim? Ninguém. Esse eu acho que é um dos sintomas que alguém que está escutando aqui agora deve saber que acontece, né? O sintoma da solidão. Muito triste. Aquela coisa que a pessoa se sente impotente, já sem amigos, não podendo contar muito com a família, né? E aí a droga leva, e o preço que ela cobra, como você mesmo falou, ele é pesado, né? Exato. Então, Cláudio, me fala mais aí, vamos lá. Quero saber agora o desfecho dessa história, para onde que ela está caminhando. Pedra Bela foi um ponto. Você saiu daquela casa ou não saiu? Como é que foi? Não, eu saí porque daí eu fui trabalhar para lá e nós arrumamos casa, né? Se estruturou na cidade de Pedra Bela. E de Pedra Bela nós fomos para Pinhalzinho. Mas antes disso acontecer, antes de eu ir mudar, foi como eu disse, meu coração começou a despertar para algo. E a minha avó me chamou um dia para ir almoçar na casa dela. Ela morava uma casinha simples e me chamou filho, né? A forma dela dizer, eu falo filho, é a avó e ela me chama de filho, né? E a avó materna. E a avó materna. E ela me chamou para ir almoçar na casa dela e eu fui então naquele domingo, me arrumei, cheguei lá e aí quando ela me viu no corredor, ela me abraçou e ela me dizia assim, Cláudio, você não tem cheiro de gente mais, o que está acontecendo? E eu pensei até comigo, não falei, mas pensei, nossa, tadinha, minha avó ficou louca, está com Alzheimer, alguma coisa aí que descompensou dentro dela. Sentei na mesa, né? Aquele almoço de vó, a gente almoçou, a gente bateu um papo. Ela olhou para mim, ela me abraçou, ela chorou e ela disse para mim assim, Cláudio, eu vou te dar umas pílulas do Frei Galvão, você vai tomar ela e aqui tá as instruções de como que você faz a oração. E eu já peguei e pus no bolso. E ela então já sábia, pensou, falou assim, ele vai jogar fora, ele não vai tomar, não vai fazer nada, né? E quando eu pus no bolso, ela falou assim, vamos fazer o contrário, toma que a avó vai rezar por você. Olha, isso foi um despertar no meu coração, porque é a marca assim, eu tomei aquela pílula
e fui para casa. Chegou essa ex-noiva minha, que na época eu já era noivo, disse para mim, Cláudio, eu não quero mais viver com você, a gente viveu tantas loucuras junto e tal, mas você vai morrer e eu não vou ter coragem de entregar você para sua mãe no caixão. Por quê? Era a minha vida. E aí eu pensei comigo, e agora? Vou morrer. Naquele dia, fiquei ali, passei. Na segunda-feira, despertou em mim a vontade da confissão. Olha isso. Assim, uma coisa divina. Por quem pensa, né? Eu estava ali 14 anos sem imaginar o que era uma confissão, o que era uma igreja, o que era uma comunhão. Apesar de ter feito algumas... realizado todos os sacramentos ali. Não tinha essa nunca vida. Tinha procurado. Nunca. Passava assim, de missas talvez de Páscoa, mas nada assim que era mais uma obrigatoriedade do que por vontade. Entendi. E aí eu fui atrás de um sacerdote, mas com a intenção de quê? De que esse sacerdote ia me confessar, rezar por mim, e aquilo tudo que estava desabando ia melhorar. Eu ia voltar com o meu relacionamento, as empresas iam voltar a faturar, ia acontecer tudo normalmente. E aí eu encontrei um sacerdote que, mão de Deus, homem de Deus na minha vida, que sentou comigo. Você lembra o nome dele, não? Lembro. Padre Mário Sérgio. Abração. Sérgio. Aí. Ele me acolheu. E ele ouviu tudo que eu tinha para falar. Me aconselhou. E olhou bem nos meus olhos e disse assim, agora você precisa ser verdadeiramente um homem de Deus. Que isso que você está vivendo já não é mais seu. Deus te perdoou. Sai daqui agora e vai ser um homem novo. Esse sacerdote disse para mim pós-confissão. E eu saí com aquilo no coração, e é como eu disse, meus pais já estavam morando em Pedra Bela. O que eu fiz? Peguei o carro, falei, não vou ficar mais aqui para dar a oportunidade de eu voltar para a droga. Fui para lá. Era uma quarta-feira, tinha uma missa. Chego naquela missa, era uma missa de cura e libertação. Vejo 4 jovens ao início da missa fazendo um momento de louvor para iniciar a missa. E eu olhei para aqueles jovens e falei assim, é essa alegria que eu quero. Olha. O que eu sempre busquei está ali naquele olhar. Um jovem olhou para mim assim, e eu estava não tão perto dele, mas assim um olhar que foi penetrante, porque eu disse assim, eu quero ser isso. Meu Deus. E acabou a missa, eu fui procurar esses jovens e falei para eles, o que vocês fazem? O que vocês é da igreja? Porque eu não tinha conhecimento de nada sobre a igreja, como fazia. Aí eles me explicaram, falaram, olha, nós temos um grupo de jovens, acontece assim, na sexta-feira, na cidade de Pinhalzinho, a cidade vizinha ali e tal. E eu falei, olha, eu vou lá conhecer vocês. E fiquei firme, sabe, aqui naquele propósito de fazer primeiro essa experiência antes de todas as coisas. E quando eu fui para esse grupo de jovens, eu adentrei esse grupo, olhei, e ali eu encontrei aquela alegria, aqueles jovens dançando, aquilo tudo, e aquela sensação de olhar assim e falar, ninguém está segurando um copo. Ninguém tá usando nada, droga, não estão fumando nada, não estão fazendo nada. E eles estão muito mais alegres. E aí aquilo me encantou. Passou um momento de pregação, e aí veio o momento do batismo do Espírito Santo. Né? Aí veio uma senhorinha, né? A Valdirene, ela olhou assim para mim e falou, filho, eu vou orar por você. E orou. E ali eu tive meu encontro com Jesus. É mesmo? Foi assim um batismo que mudou a minha vida, né? Isso nós estamos falando aí já de 2010, né? 2010, quando eu tive esse batismo do Espírito Santo. Me conta um pouco assim, Cláudio. Conta também para as pessoas aqui que precisam saber. O que você sentiu? Batismo no Espírito Santo, a gente sabe o que é, né? Se a gente pegar na doutrina, a gente sabe o que é. A gente lê na Bíblia, a gente vê, né, essa terminologia, né? Batismo no Espírito Santo. São Paulo falava sobre isso. Né? A igreja nascente viveu disso. Né? O batismo no Espírito dava àquela igreja uma autoridade, uma força, uma unção. Né? Eu sei que é tudo isso o batismo, mas para você, o que você sentiu? Ela rezou por você, aí você teve batismo. Como é que é esse batismo? O que é isso? Meu batismo foi muito impactante, porque eu entrei num repouso. Você repousou no Repousei Espírito. No Espírito. Para quem não sabe o que é repouso, ele cai no chão. E fica consciente, mas, né, recebendo uma graça. E assim, foi para mim um impacto dentro do meu coração, porque assim, eu sentia-se amado.
Essa eu acho que é a palavra que eu posso resumir do meu batismo do Espírito Santo. Sabe, aquele amor de pai, aquele amor de quem diz assim, oh, conta comigo, eu estou contigo. Assim, meu coração foi aquecendo, assim, eu fui ficando trêmulo, assim, foi me saciando. Entendi. Né? Algo assim que no momento eu pouco conseguia descrever, mas assim, eu levantei assim daquele momento e eu tinha sede de viver aquilo de novo. Eu falei, meu Deus, que delícia, o que foi isso que eu vivi? O que eu procurei em tanto tempo da minha vida era tão simples. Estava ali. Está aqui. Né? Essa foi a sensação desse meu batismo, assim, que foi impactante. Eu acho que a palavra para mim do batismo do Espírito Santo foi esse preenchimento daquele vazio. Aquele mesmo buraco que para mim estava escuro, começou então a conhecer a luz. Que coisa linda, hein? Acendeu uma luz dentro de mim. 2010, e você tinha quantos anos já? 2010, eu estava ali, de 26 anos ali. 26 anos? 26 anos, eu tinha, de 26 para 27 anos. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, Cláudio. E esse batismo, repouso, fez você, então, depois do repouso, acordar e perceber, ó, Deus me ama. Deus me ama. Ele é um pai que me ama. Né? Com a expressão toda daquela de família, de feridas familiares, que assim, muitas pessoas falam assim, não, ele tá no vício porque não teve estrutura, não teve dinheiro, não teve... Não, às vezes não é isso, né? Às vezes a nossa pobreza e a nossa maior miséria é a falta da estrutura familiar, gente. Que coisa importante pra gente saber disso, né? E veja como Jesus trabalhou tudo. Eu fico imaginando se vocês não vão para Pedra Bela, se a empresa não entra em crise. Ou seja, parece que está tudo acontecendo aí para que você pudesse encontrar esse Jesus, né? Que não está tão longe. Um Jesus muito próximo, né? Que te assistia, né? E muito bom. Ia lá. Vamos lá, agora depois. E aí vem com isso, eu falo assim que o que foi mais impactante é que eu comecei a ter sede de Deus. De conhecer Deus. De conhecer as músicas da Igreja Católica, de conhecer a Santa Missa. Então, eu comecei, então, ali com minhas poucas possibilidades, tentar me aprofundar, né? E aí também tive, graças a Deus, um padre que nos acolheu lá, que começou, então, a me acompanhar, porque, assim, foi, assim, impactante, da noite para o dia mesmo, né? Assim, eu falo, assim, que não tive... um pouco de abstinência, essas coisas minhas, foi tudo curado com a Eucaristia, porque eu vinha vindo de uma confissão, né, e o padre me orientou, então eu procurei missa diária, procurei rezar o terço, eu fui aprender tudo isso aí, porque eu não sabia. Rezava, um terço para mim era 50 Ave Maria corrida. É aí que eu fui aprendendo, um terço contemplativo, isso aí. E eu falo assim que a certeza que eu tinha que eu não precisaria voltar para as drogas foi porque eu tive esse batismo, tudo isso acontecendo, e aí o que vem? A separação dos meus pais definitivamente. Meus pais se separam, meu pai se entrega novamente ao álcool, volta para a Vargem Grande do Sul, nos deixa, né? Ali em Pinhalzinho, que nós já estávamos na cidade de Pinhalzinho, sim. E aí olhei meu irmão e minha mãe. Nós alugamos uma casa para nós e saí ali com uns 27 anos à procura de um trabalho. Né? Olha, que eu nunca tinha procurado, né, um trabalho com carteira assinada, sempre trabalhei muito, né, para a empresa do meu pai, e aquilo eu trabalhava porque me rendia. Era uma empresa familiar. Isso, era uma empresa familiar, eu nunca tinha trabalhado assim para terceiros dentro de uma empresa. Sei. E aí eu consegui um emprego, e quando eu consegui aquele emprego e essa rotina de vida normal, que eu posso dizer assim, se é uma palavra para se dizer, trouxe para mim a esperança que eu não precisava voltar para as drogas. Porque Jesus me preenchia de tal forma que eu queria cada vez mais estar com Ele, cada vez, mesmo no simples, porque para nós foi muito difícil ficar lá. Porque pensa, né? A gente ficou assim financeiramente desamparado. E eu falo assim que foi uma das fases mais lindas que nós vivemos, porque nós tocamos na realidade da providência de Deus. Foi ali que eu fui entender e conhecer o que era a providência de Deus. De pessoas nos dar roupa, de pessoas chegar assim no final do mês, onde que nós já não tinha mais alimento, e dizer assim, olha, tocou no meu coração, vim trazer uma cesta básica aqui para vocês. Olha isso. Né? Eu falo assim, eu pagava R$550 de aluguel e recebia 570 de salário na época. Então,
poxa, não dava nem para pagar a água e a luz, né? E aí meu irmão também foi trabalhando e nós fomos se unindo, né? Eu, meu irmão e minha mãe, para que a gente pudesse se reerguer. Né? E de fato assim foi muito impactante, porque assim quando eu cheguei em casa e disse também que eu não ia usar droga, meu irmão mais novo que me acompanhava também disse da mesma forma, a partir de agora eu não uso mais drogas, né? Então nós dois começamos a se ajudar também a vencer isso aí. Que coisa, cara, que lindo. E aí Deus foi fazendo essas maravilhas, né? E nesse grupo de jovens assim, eu me recordo de uma coisa, né, assim até para a gente entendeu o que é o Cláudio hoje, por que o Cláudio está numa comunidade, né? Eu falo assim, porque eu tive um batismo do Espírito Santo, assim, muito autêntico. E depois, numa outra situação, eu me repousei e Deus falava no meu coração. Comunidade. Eu não sabia, não entendia, nem imaginava que era comunidade. Nossa. E ficava assim, comunidade. E eu saí daquele encontro de jovens, fui para um outro retiro, e uma serva disse assim para mim, assim, ó, diante de Jesus numa adoração, ela chegou bem próximo e disse assim para mim, você precisa tornar o amor de Deus apaixonado. Eu falei, meu Deus, esse amor que eu experimento é muito grande, como é que eu vou fazer isso? Né? Ela falou assim, Deus vai te mostrar o caminho. E aí de lá, nós começamos um dia a rezar um terço familiar, que aí começamos nessa aí, era eu, o meu irmão e minha mãe, nós começamos a rezar e Nossa Senhora falou para nós assim, volta agora para Mogi Guaçu, que é a cidade onde que eu moro hoje. Isso em 2013. E eu disse assim, meu Deus, voltar para trás, pensa, 3 anos só ali daquela luta, né, para sair das drogas, eu já estava, graças a Deus, né, limpo, não estava mais bebendo, não vivia, e uma das coisas que Deus tinha me pedido ali naquele batismo era para mim guardar minha castidade, e eu falo que isso foi um tesouro que Ele me deu, porque foi isso é um princípio para que eu não me abrisse, né, a tantas outras tentações. Sim. E eu fui buscando um auxílio, ajuda, e eu vim embora para Mogi Guaçu. Você e sua família? Eu e minha família. Sua mãe, seu irmão? Viemos para Mogi Guaçu. Entendi. Em busca de um trabalho melhor, como que eu disse. A gente ali aceitamos a providência de Deus, acolhemos com muito amor, com muito carinho e vivemos tudo de melhor ali. Mas a gente também entendia que a gente precisava dar algum passo por questões financeiras também, né? Porque eu estava ali com quase 28, 29 anos ali, e eu queria ter uma vida um pouco melhor, né? Sim. Se a gente quer ter um trabalho melhor, ter umas condições próprias, né? De a gente poder comprar alguma coisinha, isso. E aqui... Foi isso que influenciou vocês saírem de Pinhalzinho, então, e ir para o Guaçu. Ir para Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, né? Talvez as pessoas nem todos sabem, né? É uma cidade cheia de muitas empresas, né? Inclusive, Mogi Guaçu foi muito... povoada, né, nos últimos tempos, justamente na busca, muitas pessoas buscando esses empregos, né, que tinham bastante ali, né? Isso. Tem bastante empresa ali, Tem bastante oportunidade. E aí nós viemos, a princípio, para isso, em busca de um trabalho, mas é como que você mesmo disse, né? Deus tem os seus jeitos e as suas iscas para nos atrair, né? E eu me lembro de chegar em Mogi Guaçu, assim, logo no princípio, né, e a gente fazia um trabalho evangelizador já com os jovens, porque assim que eu recebi esse batismo, eu fui encostando no pessoal que servia, eu queria ser servo como eles. Né, nem que fosse só para ir atrás deles, ver como é que eles rezavam um terço, como é que eles atendiam uma oração, como é que eles rezavam pelas pessoas. Eu fiquei ali querendo saber, buscando algumas formações sobre isso. E aí a gente vinha, então, numa caminhada já de 3 anos de evangelização, mas com pouco discernimento, né? Então, às vezes isso torna, assim, um pouco em conflito consigo mesmo. Eu chego em Mogi Guaçu e falei, Jesus, eu vou só participar da missa, vou ficar aqui tranquilinho. Chego, a primeira missa que eu vou em Mogi Guaçu, não tem jeito. O padre me chama, eu lá na sacristia. Eu falei, meu Deus, eu nem conheço o padre não me conhece. Ele disse, filho, olha, vai aqui ter um grupo de oração na nossa paróquia e está precisando de um coordenador, e eu tenho um coordenador, só que ele só pode ir se tiver um vice-coordenador. E Deus falou para mim que você é o vice-coordenador. Você aceita? Meu Deus. No meu coração eu diria não. Eu falei, não é possível, nem sei o que é a cidade, não sei de nada acontecendo aqui. E eu falei, tá bom, padre. E a sua experiência era só com aquele grupo de jovens? Só um grupinho de jovens. Mas era um grupo de jovens carismático? Carismático. Era um grupo de jovens que ia, rezava nas casas, fazia os encontros, tinha formações. Você recebeu seu batismo lá em Pinhalzinho. Quando você chega no Guaçu, o padre sente.
Padre Vicente. Porque o padre não sabia mesmo quem era você, mas o Espírito Santo te conhecia. E aí? E aí faço essa experiência, né, de aceitar esse convite do padre, nós começamos então ali a fazer um trabalho dentro desse grupo de oração, e o meu coração sempre ardia assim, em falar de comunidade, e numa dessas oportunidades de estar ali, nós convidamos o nosso fundador, o Fernando, né, para ir estar lá. Fui lá, gente, eu fui. Isso. E quando ele chegou lá, né, assim, começou a pregar, a falar, o meu coração ardeu. Que eu falei assim para as pessoas que estavam comigo ali por perto, eu dizia assim, é isso, é desse jeito que eu quero falar, é isso que eu quero falar para as pessoas, é esse o modelo de evangelização que eu quero. E assim, fiquei alvoroçado assim, para entender, para te conhecer, né, para buscar assim, informações. Na época tinha alguns servos com você, no final a gente começou a conversar, eles, não, a gente está fundando uma comunidade lá em Mojimirim, assim, eu falei, opa, comunidade, o que é comunidade? Aí eles me deram algumas informações, e aí passou. Volta um tempo, ali nesse grupo de oração, eu conheço hoje a minha esposa, que hoje é minha esposa. Você conheceu ela lá Conheci dentro do grupo de oração? Dentro daquele grupo. Mas a gente começou um caminho de amizade, namoro. No meu noivado, 12 de outubro, quem está pregando o nosso grupo de oração de novo? Eu. Fernando. Eu falei, opa, e é hoje que ele não vai escapar. Por quê? Porque a primeira oportunidade, nós não podemos acolher ele. E nessa segunda oportunidade, tinha uma acolhida para ele em casa. E eu preparei essa acolhida também para pedir a minha atual esposa no noivado. Olha isso. Quando Foi eu, na minha frente, na eu lembro, sua até frente. hoje. Quando chegou lá, tudo ela preparando mesa, procurando acolher o Fernando, todo mundo, eu paro, peço ela em noivado, falo que quero casar com você, peço ela em casamento. E ali acende-se uma luz, porque aí conversando com o Fernando naquele bate-papo, ele me esclareceu mais o que era essa intenções de comunidade e que se abriria um caminho vocacional para a comunidade católica Amor Fraterno. Isso 2016. 2015, 12 de outubro de 2015. Primeiro encontro. O primeiro encontro com o fundador, com o Fernando ali, nesse bate-papo. E 2016, eu venho fazer o caminho vocacional da comunidade. Meu Deus, que coisa. E tá aí. Os dois casaram. E eu fui lá e presenciei mesmo, para ver se vocês iam casar mesmo. E aí vocês vieram para cá, fizeram a primeira experiência vocacional. E fala aí para os jovens, está valendo a pena essa vida com Jesus? Falei para esses homens e mulheres, porque tem muitos pais também que nos assistem aqui, que têm seus filhos na droga, viu, Cláudio? Tem seus filhos hoje assim, e às vezes a palavra que a sua mãe usou não me sai da cabeça. Você é um homem de Deus. E essa palavra, que é mais do que uma palavra positiva, ela é uma palavra de bênção. Sim. Não é? Porque é mais uma positividade, né? Você é bom, você é uma pessoa que vai dar certo na vida. É muito mais do que isso. É uma palavra divina, de bênção, de mãe, que tem poder, né? A palavra da mãe tem poder sobre nós. E aí, é claro, vieram muitas confirmações. Aqui você me disse daquele primeiro repouso que te impulsionou, que te disse comunidade, e aquilo ainda não era muito claro para você. Sim. E aí você se deparou com a comunidade. Casamento, comunidade, né? E aí, Cláudio? E aí, a vida? Como é que foi a partir daí? Eu falo que a comunidade, ela é a razão de todo, né? De todo o querer de Deus na minha vida. Porque, assim, a gente quando pensa em vocação, às vezes a gente fica muito aprisionado, se limitando. Mas a vocação, principalmente aí uma vida de comunidade, é uma vida de alegria. Eu falo assim porque é o que eu vivo com minha esposa, é o que eu vivo assim, são datas marcantes da minha vida, porque veio um preenchimento e veio toda uma estruturação na minha vida. Pensa, um homem que eu não podia pensar, como que eu ia pensar em casar? Porque eu não tinha visto nada dentro da minha casa que poderia abonar ou dizer assim, olha, é legal você fazer uma família, você ter filhos, isso é jóia, é o que... A referência sua era sempre ruim, né? Isso, mas quando você toquei a realidade da comunidade, e aí então eu comecei também a ver homens, mulheres, casais que davam certo,
que as coisas davam certo, que se fossem passando pelas suas formações, pelas suas curas interiores, por uma entrega a Jesus, que as coisas davam certo. E nisso despertou em mim esse desejo do matrimônio. Né? E assim, até hoje o sustento do nosso matrimônio. Nós falamos isso aí, eu e muito minha esposa, de dizer assim, olha, o quanto a comunidade é para nós sustento do nosso matrimônio, porque da minha parte e da parte dela nós decidimos nos amar, mas assim, toda a formação para desconstruir tudo aquilo que nós vivemos do passado, tanto você quanto ela, se não fosse a comunidade, as formações que nós temos aqui, os encontros que nós temos aqui, os momentos de oração que nós passamos aqui dentro dessa comunidade, nós não teríamos condições hoje de ter essa vida plena. Né? Uma vida, essa família. Isso, de poder criar um filho nessas diretrizes, como nós dizemos antes aqui, né? De eu olhar para o meu menino e falar para ele, olha, isso não se deve fazer, né? Isso não é bom, isso que não pertence a você. Da orientação espiritual. Né? Isso. Que coisa interessante. Mas conta mais um pouquinho assim, Cláudio. Olha, você saiu então, de uma vida de vícios, de tentando preencher um vazio. Jesus preencheu o seu vazio. E, com certeza, para você, para mim, para sua esposa e para todo mundo que, de alguma forma, passou por esses vícios e tudo mais, o caminho com Jesus não é fácil, né? Falar assim, não, eu estou no caminho de comunidade, ela me sustenta. Sustenta. Eu sei que sustenta porque, assim, eu me vejo no mesmo papel que o seu, assim, na mesma realidade, né? Eu preciso da comunidade tanto quanto ela precisa de mim. Ela precisa de mim, tudo bem, faz parte, né? Mas eu preciso também dela, né? Eu vejo que o meio pelo qual Deus escolheu me alcançar, me salvar, foi por meio da comunidade Amor Fraterno. É minha vocação, né? Mas é um caminho difícil. É um caminho de pedras, é um caminho de obediência, não é assim? Eu acho que essa parte que você tocou, assim, da obediência, fala assim que é desafiador, porque pensa, né? 27, daí eu cheguei aqui já com quase 30 anos, nunca tinha tido regras na minha vida, diretrizes, nada, e aí você entra para uma comunidade que tem ali os seus compromissos, você tem regras de vida, você tem que se comprometer, você tem que, enfim, cumprir tudo aquilo que está dentro das regras da comunidade. Obedecer um formador, obedecer um fundador. Isso, E essa, assim, foi um despertar dentro do meu coração. E isso foi difícil para você? Foi para você mesmo, assim? Será que foi difícil? Ou você acha que é mais difícil para uma outra pessoa? Você aceitou bem isso ou não? Não, foi difícil, assim. Assim, a princípio, assim, para mim, entrar nessa hierarquia, no ritmo, e dizer assim, olha, não, vai ter alguém que vai estar aqui ditando, né, essas regras, dando toda, como você disse, os formadores, né, para mim corresponder. O início ali, para mim, foi um pouco de atrito comigo mesmo, de dizer, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou suportar isso aí? Mas eu decidi viver um dia de cada vez. Eu decidi, assim, olhar assim e me abrir, né? Eu falo assim que nós temos, né, como você sabe, né, o meu fundador é quem me acompanha, dá meu atendimento, minha direção espiritual, e eu comecei a me abrir, né, dentro dos nossos atendimentos ali que a gente tem como regra de vida também, e isso aí foi, então, sendo o sustento desse dia a dia. Né? E eu não pensava num todo assim, olha, daqui 10 anos será que eu estou cumprindo regra? Daqui 20 anos, daqui 5 anos? Não. Eu pensava sempre assim, hoje eu vou cumprir a regra. Hoje eu vou começar a cumprir a regra. Né? E essa foi assim um caminho. É desafiador, né? A vida comum ela é desafiadora porque a gente traz toda essa bagagem nossa e muitas vezes vem com uma casca dura, um coração duro, né? Que quer escutar mais o que é agradável, o que é fácil. Sim. E muitas vezes não é isso que nós vamos ouvir, né? É necessário ouvir a verdade, aquilo que realmente é o caminho certo. Vai forjar o caráter. Isso. Né? E assim, é isso que tem me sustentado. Como eu digo assim, quando eu falo que a comunidade me sustenta, é no quê? É nisso. Na minha formação, no meu caráter, naquilo tudo que eu não tive, né? Naquele princípio meu. Né? E eu estou nesse caminho agora de desafio, né? E hoje, vivendo comunidade, olha, para as pessoas que não sabem o que é uma vida de comunidade,
são pessoas, homens, mulheres, leigos, casados, né? Não importa o estado de vida, às vezes até padre, né? E você quer viver uma vida incomum, né? Incomum para este mundo, né? Mas é uma vontade de Deus, uma vocação, algo que vai te tirar daquela realidade da sua vida e vai te colocar diante de uma realidade que tem uma hierarquia. Então vocês devem imaginar o que o Cláudio está falando aqui. Não deve ter sido um degrau a ser subido, né? E a gente vai fazendo isso. Mas não é uma escolha só nossa, não. É preciso que você saiba que não é uma escolha do Cláudio. Fala assim, não, eu escolhi isso aqui. Claro que teve a liberdade da escolha do Cláudio. Mas para viver tudo isso que ele está vivendo hoje, é necessário fazer muitas renúncias, né? E ser chamado. Sentir que, de fato, no seu coração existe um chamado para viver isso. Esta fraternidade, esta comunidade. Já não viver mais sozinho, já não viver para os seus egoísmos, já não viver só para si mesmo, mas pensar no outro, né? Pensar na comunidade, pensar naquilo que eu tenho responsabilidade para com meus irmãos, né? Acho bonito na vida de comunidade que sempre a dor de um parece que incomoda muitos. As pessoas vão lá e ligam, e aí, como é que tá tal coisa? É um filho que está passando mal, a gente liga para perguntar como é que tá. É um problema que deu com o filho na escola, a gente vai, manda uma mensagem, fala, e aí, resolveu esse problema? Ou seja, tem as alegrias de viver em comunidade, né? A grande alegria nossa de poder dizer, olha, eu vivo em comunidade, e que necessariamente, porque você hoje é comunidade de aliança, nós não vivemos assim num sítio, todo mundo juntos, ainda. Né? Não vivemos num sítio, num espaço, todo mundo está vivendo junto e isso é viver em comunidade. Não, isso também é uma expressão da vida comunitária. Mas hoje ele vive numa vida, né, de leigo, consagrado, mas de aliança. Ou seja, você tem seu trabalho, né, Cláudio? Você vive a vida no mundo, né, procurando não ser do mundo, vive a vida no mundo, procurando não ser deste mundo. Vive uma vida de casado com filhos, ou seja, tem as responsabilidades com o filho, com escola, com um monte de coisa. Tem a sua empresa, então tem a empresa para cuidar e ainda encontra tempo para viver em comunidade. Ou seja, ainda encontra tempo para participar das missões da comunidade, das ações de missionárias da comunidade. Então, isso para você, Cláudio, o que é? Para você é algo que realmente preenche aquele vazio, aquele buraco que foi deixado na sua infância? Como é que é? Preenche. É o tudo pelo tudo, né? Dar tudo. Dar tudo pelo tudo. Assim, às vezes a gente fica assim preso, né? E eu tenho descoberto isso aí. Aquilo que a gente entrega para Deus, Ele coloca dentro da ordem. Né? Quando você diz, olha, Cláudio, tem a empresa. Se eu estou aqui cumprindo as regras, se eu estou aqui caminhando com a comunidade, respondendo à minha vocação, fazendo parte das minhas missões, a minha empresa vai indo no reloginho. A minha família também vai caminhando assim dentro da ordem, né? É algo assim que é muito lindo ver o que Deus faz. Deus faz as coisas por completo, né? Ele não nos chama assim para uma vocação, não nos chama para ser um membro de comunidade, para nos constranger lá no mundo, para deixar um afazer para trás, para falar assim, olha, lá ele é um bom missionário, lá ele parece até um bom homem, mas olha que ele não cumpre com as suas tarefas, não é um bom pai, não está presente aqui, não está na sua empresa, né? E eu falo assim que Deus, ele nos dá este caminho de preenchimento por completo, né? Na minha vida isso diz. Eu falo assim que essa alegria ela é abundante, por quê? Porque hoje assim eu olho na minha parte espiritual, né, como membro de uma comunidade, está transbordando. Porque eu falo assim, nós vivemos aí coisas extraordinárias que muitas vezes eu acho que eu não sou merecedor nem de ver
tantos milagres, tantas graças que Deus tem feito na minha vida, na vida de tantas pessoas que passam por essa comunidade. Né? Eu olho para o meu trabalho, vejo aquilo acontecendo. Eu vejo um país falando em crise, falando em dificuldade, e olho assim e falo assim, meu Deus, se não fosse um amor que eu tenho pelo Senhor, se não fosse o meu coração ardendo em ser um missionário, em entregar minha vida, de mudar desse elo de aliança para uma aliança de vida, eu ia estar preocupado hoje em expandir, ter mais um varejão, ter mais isso, ter mais uma loja daquilo, ter mais aquilo, porque eu tenho visto o quanto Deus tem nos agraciado em todas as áreas da minha vida. Amém. E isso é essa resposta assim, que eu falo assim, de preenchimento. Eu me encontro hoje, eu falo assim que a gente passa um dia todo, né, com todos os nossos afazeres, com todos os nossos compromissos, e quando nós chegamos em casa, a alegria dobra. Porque, por mais humano que nós sejamos, nós buscamos fazer a vontade de Deus. Por mais que haja em nós assim, essa queda, de pensar, nossa, eu pequei, eu errei, essas mas imperfeições, a gente olha para dentro assim, já não sou mais aquilo que eu era, né? Não é mais, não tem como ser. Até porque, quando você chegou aqui, você chegou uma varetinha, desse né? tamanho assim, ó. Agora tá crescendo, né? Tá bem cuidado. E eu vejo assim, como Deus ele é providente em tudo mesmo. Tudo ele é providência. E quando nós nos entregamos assim na vida do Senhor, aliás, nós nos entregamos não. Nós respondemos ao que ele nos chama. Essa é a verdade. Porque, na verdade, Deus sempre te chamou a viver em comunidade. Seja lá em Vargem, seja lá em Pedra Bela, seja lá quando aquele primeiro sentimento que você teve de olhar para aqueles meninos e falar, é isso aí, ó. Né? Você viu? Aconteceu isso de novo. Quando eu cheguei lá, daí você viu a vida comunitária acontecendo na missão, você falou, é isso aí. Ou seja, a vida comunitária sempre foi a resposta que Deus queria da sua vida. E que bom, eu falo hoje para você, que é o amor fraterno. Que bom. Falo por mim, como fundador, que bom que a sua resposta foi amor fraterno. Né? Porque nós fundadores somos fundadores e pais de uma comunidade por causa dos filhos. Se não houvesse filho, não teria pai. Né? Então, se somos pais, é por causa dos filhos, porque existem os filhos. Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz, né? Mas algumas coisas, Cláudio, alguém que está lá do outro lado, certamente nos assistindo agora, precisa fazer, talvez, ou ter coragem de fazer, né? Então, você que está nos assistindo aqui agora e você tem problemas com vício, seja você, porque o viciado hoje não é só o menino. Sim. O problema se alastra para o pai, para a mãe, para a família, todo mundo ali está na mesma rede, né? Vivendo talvez essa infelicidade de ter chegado na sua casa, o alcoolismo, de ter chegado na sua casa a drogadição, a cocaína, né? Talvez drogas ainda mais pesadas, ainda que nós conhecemos aí hoje, muito mais pesadas. Agora os sintéticos e tudo mais, que destrói muito mesmo destrutivo. A pessoa. A dignidade da pessoa vai lá no chão, né? Como esses dias eu estava vendo a pessoa que ela não sente nem quando ela faz cocô na calça. Das drogas que usa, ela não sente nem que faz cocô. Ela vai fazer um cocô assim na calça, assim, e ela não liga da situação que ela está. Ela não se envergonha de estar na frente das pessoas, porque na verdade ela está vegetando, não é mais um humano, né? Está num sentimento mais animal até. Então, assim, os pais estão sofrendo. Esses dias eu recebi uma ligação de uma mãe sofrendo, que a filha está nessa situação. E eu queria muito, Cláudio, que você dissesse assim, hoje, graças a Deus, você está caminhando conosco aqui na comunidade e o seu testemunho aqui para nós está valendo muito, muito. Está valendo para resgatar muitas pessoas, muitas almas. Talvez você que está aí na sua casa precise responder o seu chamado. Às vezes você sente que você é amor fraterno. Às vezes você sente como o Cláudio sentiu no coração dele, né? Sentiu assim, olha, é isso, é essa resposta que eu quero dar para o mundo. É essa resposta que o Espírito Santo me motiva a oferecer para o mundo.
e se é isso mesmo que você sente, não hesite em se cadastrar, em falar assim, eu quero fazer um caminho vocacional aí com vocês. Não hesita. Não tenha medo. Não. Né, Cláudio? Não tenha medo. De medo. Tô com medo de me lançar. Não faça isso. Não faça isso com você. Se entrega. Né? Então, primeira coisa, Cláudio, precisava que você falasse sobre vocação na comunidade Amor Fraterno. Vocação. Uma pessoa que pensa assim, a comunidade Amor Fraterno, isso me desperta, eu tenho vontade de ir, mas tenho medo que a minha mãe fale, eu tenho medo do olhar das pessoas, já ouvi falar alguma coisa do Amor Fraterno, mas tenho medo de ir, né? O que as pessoas vão pensar, né? Infeliz, esse pensamento é o mais infeliz de todos, né? Mas uma pessoa que sente, Cláudio, como você, talvez não passou por tudo que você passou, mas sente esse chamado, fala assim, poxa, eu quero seguir. O que você diria para ela hoje? Se ela estivesse conversando com você aqui, ó, frente a frente. Cláudio, eu sinto vontade, mas é isso mesmo? O que é comunidade, Cláudio? Como é que vocês vivem? O que vocês comem? Né? Porque às vezes a impressão que a pessoa tem de comunidade é exatamente isso, que a pessoa come só vegetal, não é? E dá pra ver que não, vive né, só gente? De retiro, dá pra ver que não, vive né? só de retiro, né? Vive só de retiro, vive de retiro, né? A pessoa pensa isso, que a gente vive de retiro, né? Que nós não temos dificuldades, ou que nós temos muitas dificuldades. Como é que supera essas dificuldades? Quer dizer, então há muitos questionamentos. O que você diria hoje? Eu falo assim que quer conhecer uma comunidade, quer entender o que é uma comunidade, se aproxime dela. Vem aqui conhecer. E como eu disse, né? Não só de retiro. Nós estamos aqui, tem a semana toda que nós passamos aqui. Aqui nós estamos numa chácara, aqui a gente tem que cortar grama, a gente tem que fazer alguns ajustes, tem que fazer enfeite, tem que limpar. Aqui nós também fazemos as nossas convivências, fazemos os nossos churrascos, os nossos bate-papos. Aqui a gente vai, então, conhecendo aquelas pessoas que às vezes a gente fica com medo de tocar, porque como muitas vezes, o Fernando é o pregador, é o fundador, está lá, né, no palco, no altar, pregando, e aí? Então vem no cotidiano para você conhecer a comunidade, venha conhecer ela ali no seu corpo dia a dia, no que ela está nos afazeres, né, aqui nos compromissos que nós temos. Todo dia tem compromisso dentro de uma comunidade, as coisas para fazer. Então eu falo sempre assim, que você que deu tanta oportunidade para as coisas do mundo, abra o seu coração para Jesus. Dá uma oportunidade para Jesus. Porque Jesus não vai te roubar nada. Nada, nada. Ele vai te entregar tudo. Tudo que você tem buscado em outros lugares e as pessoas têm te decepcionado. As drogas vão te decepcionar. O dinheiro vai te decepcionar. O único que vai te acolher, te amar da forma que você é Jesus. Porque pense assim como foi com o Cláudio. Ele não esperou eu colocar uma roupa bonita. Ele não esperou eu estar no meu melhor dia. Ele não esperou eu estar na minha melhor formação acadêmica ou, enfim, de uma forma, não. Ele pegou ali naquela lata de lixo. E imagine para você a dor de um Deus Pai que te ama, olhar para o filho dele assim, e é diferente, porque às vezes nós olhamos com esse, como que eu até disse aqui, uma dor, um pesar, mas não. Deus olha com amor, com misericórdia, e Ele não tem problema nenhum de descer aonde quer que você esteja para te reerguer, para te dar dignidade, te dar vestes novas. É isso que Deus quer fazer. E a comunidade, ela é essa porta da igreja para você. E quem é assim, eu falo, quem vive de uma vida de vícios, de desencontros consigo mesmo, precisa ter caminho, porque Deus vai nos curar no caminho. Muitas vezes a gente pensa assim, vou no retiro lá, é cura e libertação, é um padre exorcista, isso. Gente, é maravilhoso, vale a pena, mas a gente tem que fazer deste encontro o nosso primeiro passo e da sequência, continuar perto de Jesus, continuar perto daquilo que está nos fazendo bem. Essa eu falo assim que a comunidade é sempre essa porta para nós, para que você possa entrar aqui da forma que você está. Que você não precisa se preocupar se você como que você vai chegar. Chegue na comunidade. Quer fazer um caminho vocacional da comunidade? Tem toda uma acolhida para você aqui. Nós temos uma assessoria que vai te acolher como
como vocacionado da comunidade, mas para você entender, entre nessa porta de céu aqui nessa terra. É uma porta de céu mesmo. E nós somos ligados hoje à Diocese de Amparo. Nós somos Igreja Católica Apostólica Romana, né? Neste momento que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos numa fase chamada fase ad experimentum, ou seja, nós estamos numa fase fazendo a experiência da igreja e entrando numa fase chamada fase estatutária, ou seja, nossos estatutos estão ficando prontos, né? E, assim, é uma grande alegria para nós, depois de 12 anos de comunidade, nós estarmos nessa fase, né? Sendo acolhidos pelo nosso bispo diocesano num primeiro momento, né? Quando ele veio para cá, já faz alguns anos, e nesse momento estar caminhando assim, né? Como igreja, porque nós somos igreja, né? Nós estamos em unidade com a nossa igreja. Nós temos o nosso padre assessor, né? Que nos acompanha, que celebra missas para nós aqui, periodicamente, semana após semana, mês após mês. Uma vez por mês ele também está aqui conosco, nosso padre, que é o nosso assessor, indicado pelo bispo para ser nosso assessor, né? E, além disso, a comunidade ela é muito viva, né, Cláudio? Como o Cláudio disse, todo dia tem programação? Todo dia tem programação. Sobre comunidade tem. Né? A Débora estava na casa dela, programando. A Débora está aqui conosco, aqui no fundo. Mas programando o podcast. Programando esse podcast aqui. Ou seja, a comunidade está acontecendo nas nossas casas, lá na nossa cabeça. A gente está lá cuidando do varejão, mas está pensando, meu Deus, eu vou cuidar de uma coisa aqui da comunidade. Porque eles têm obrigações, né? Tem os seus direitos, mas tem suas obrigações enquanto comunidade, mesmo vivendo sua vida de família. Então, se Deus te chama, não hesite em dar o seu sim. Não hesite em dar o seu sim. Né? É muito importante que a pessoa que se sente chamado, ela seja capaz, né? Com Cristo, porque é Deus que nos faz capazes, é o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que é o sopro, é o nosso ruá. Ele que vai fazer você chegar onde você precisa chegar, não necessariamente onde você quer, mas onde você precisa chegar. Então, se abra, né, para isso. E ao Cláudio que está aqui agora, eu peço, Cláudio, para você dar uma palavra para o jovem que está agora na droga e ele parou ali para escutar a gente. E ele parou para te escutar porque quando ele viu o que você falou, ele falou, meu Deus, é isso que eu estou vivendo. Esse abandono, esse sentimento de solidão que a droga me trouxe. Não tem mais ninguém comigo. Eu estou perdendo a dignidade humana. Né? Eu me lembrava como aquele menino que tinha sonhos, projetos, planos, esperança, e agora eu estou sem esperança, sem projeto, sem sonho, sem força nenhuma. Né? Esse jovem tem jeito, Cláudio? Tem jeito. Tem jeito? Tem então, jeito. Olha para aquela câmera lá, ó. Eu falo E fala diretamente para esse jovem que fala assim, que ele acha que não tem jeito e já escutou isso das pessoas, que ele não tem mais jeito. E aí? Eu quero dizer para você, jovem, você tem jeito. Você vai dar certo na sua vida, porque você tem um Deus que te ama. Você vale um Deus crucificado, que jorrou sangue por você. Você é amado de uma forma que ainda você não experimentou aí nesta vida mundana. Se abra o seu coração para um amor verdadeiro. Você tem jeito. Aqui na comunidade católica Amor Fraterno, na Igreja Católica, você é aceito. Se ninguém mais te aceita, você pode vir para cá, porque nós te aceitamos, nós te acolhemos, nós estamos aqui de braço aberto para te amar, para te ajudar e para junto conseguir com você essa vitória. Amém. E eu fico muito feliz hoje de acolher você nesse podcast, que é o Podcaf da Comunidade Católica Amor Fraterno. Meu irmão e minha irmã que nos acompanha aqui agora, você escutou o testemunho do Cláudio. Um testemunho lindíssimo de quem já experimentou esse mundo da maneira mais suja, talvez, né? Como o filho pródigo, né? Isso. Que naquele mundo, com os porcos, desejando comer a comida dos porcos, né? Ou seja, aquilo que era de mais terrível, né? Ali ele se aproximava daquela comida, é a única que tinha.
né? A única que sobrou, né? Ele e os porcos. Talvez você se encontre assim. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, assim como o filho pródigo se levantou e voltou para a casa do pai, esse voltar para a casa do pai pode significar para você voltar para sua casa, pode significar para você voltar a estudar, voltar a fazer as coisas que você deveria estar fazendo, voltar a ir para a faculdade, para a escola, refazer sua vida, porque ainda dá tempo, sempre dá tempo. Mas isso também pode significar, e é isso que Jesus quis dizer na palavra, você voltar para o abraço do Pai. Porque veja, quando o Cláudio, depois que ele fez tudo isso, ele voltou para um Deus que não ficou julgando ele, não ficou olhando para ele, você é um drogado, como muitas pessoas poderiam dizer, ou como a mãe dele conseguia ouvir de todo mundo, né? Seu filho é um drogado, seu filho é isso, é não sei o quê. E Deus não. Deus olhou Cláudio pelo nome, porque a palavra de Deus diz, eis que o teu nome está gravado na palma da minha mão. Pode a mãe esquecer o filho? Não ter ternura pelo fruto que ela amamenta. Mas mesmo que a mãe esquecesse um filho, Deus jamais te esqueceria. Minha proposta para você hoje é volta para o braço do Pai. Volta, né, Cláudio? Volta. Pode voltar, né? Volta que você não vai se arrepender. Todo o amor do mundo você vai encontrar nesse abraço de Pai. Amém. Amém, produção. Amém, Gerdel. Amém, Débora. Yes. Deus abençoe você que está nos acompanhando e não se esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. O que você achou desse dia? Você tem alguma sugestão de alguém que nós possamos trazer aqui? Escreva o nome dessa pessoa aí agora nos comentários. Quem sabe nós podemos trazer aquelas pessoas que você pensa, traz essa pessoa no podcast que vai ser muito legal. Amém? E vamos juntos até o céu. Deus abençoe você. Fique com Deus. Amém. Deus abençoe vocês, meus amados. Obrigado, Cláudio. Até mais. Alegria.